Bom, galera, então agora a gente vai falar um pouco sobre sistema de fusos horários, para a gente chegar lá no nos fusos horários brasileiros, tá? A discussão sobre hora mundial, ela não é nova, tá? Ela vem de muitos séculos atrás, tá? Esse debate sobre as horas mundiais, que cada país adotava a sua hora oficial, e isso ficava meio perdido, tá? Quando se precisava, não de comunicação, porque a comunicação entre um país e outro era muito fraca há alguns séculos atrás. Mas assim, existia uma hora legal entre alguns países, tá? Entre os países da Grã-Bretanha, tá? Inglaterra, Escócia, os países de Gales. E isso gradativamente se tornou, foi se ampliando para outros países, tá? Em 1878, o engenheiro canadense Sanford Fleming desenvolveu e propôs a elaboração de um sistema de fusos horários, onde oficialmente no mapa, cada país teria sua hora legal, se tornaria oficial para o mundo inteiro. E em 1884, ocorreu lá na cidade de Washington, nos Estados Unidos, a Conferência Internacional do Meridiano, com o intuito de criar um padrão mundial de fusos horários de hora legal, beleza? E se criou, na realidade, esse mapa que a gente está vendo aqui embaixo, o mapa mundial de fusos horários, tá? Inicialmente, essas linhas que vocês estão vendo rosinhas eram todas retas, tá? Só que o que acontecia? Isso dividia os países em muitos fusos horários, tá? Então, a gente tinha aquele mapa de fusos horários de horas oficiais, tá? Sem considerar o território dos países. E depois a gente criou o que a gente chama de fusos horários práticos. Daqui a pouco a gente vai falar deles. Então, os fusos horários são divididos em 24 fusos horários com 15 graus de diferença, tá? Seriam 12 fusos a oeste, 12 fusos a leste, tá? Seriam, não são, né? E aí a gente vai ter as 24 horas do dia. A gente dividiu o globo em 24 horas, beleza? 24 horas, que daria 15 graus para cada um, seguindo aí o conceito dos meridianos, beleza? O fuso horário primeiro seguiu os meridianos de forma fiel e o prático adaptou, né, a realidade de cada país, beleza? Então, seguindo aqui, como o movimento da Terra de rotação é de oeste para leste, as horas a leste do meridiano de Greenwich aumentam e as horas a oeste diminuem. Ou seja, quando a gente vai fazer cálculo de fuso horários, isso a gente aprendeu lá no sexto ano, as horas à esquerda do meridiano, ou seja, oeste, são negativas e as horas a leste do meridiano são positivas. Então, se você sai de oeste para leste, você soma, e de leste a oeste, você diminui. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para a gente conseguir perceber isso no mapa, beleza? Aqui, ó. Então, você vai ter aqui, ó, 12 horas a leste, beleza? 12 horas a leste, deixa eu botar aqui uma setinha aqui para vocês perceberem isso. 12 horas a leste, onde você vai somar um maisinho aqui, muito mal feito, por sinal, não é? E 12 horas a leste, a oeste, aliás, tá? Onde você vai diminuir, ok? Então deixa eu botar um menuzinho aqui para você perceber isso no vídeo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Tipo, se você sair de Madrid, na Espanha, em direção ao Brasil, saiu de Madrid em direção a Brasília. Vamos supor que seja 10 horas aqui, em Madrid, tá? Vamos falar de ligação, que é mais fácil, para a gente entender o processo. São 10 horas em Madrid, aí 10 horas da noite em Madrid, tá? Que é como é que a gente descobre o fuso desse cara? É só a gente trazer aqui, ó, ele até o final aqui, ó. Então, Madrid está no fuso 0, beleza? Ele está no fuso 0.
E Brasília tá no fuso -3. Beleza? Então, para você ligar para uma pessoa que está de Madrid para o Brasil, você diminui 3 horas. Pô, será que o cara tá acordado? Então seria tipo assim, 10 horas da noite em Madrid, 7 horas da noite no Brasil, no mesmo momento. Então o cara tá falando lá de Madrid, 10 horas da noite, no Brasil, 7 horas da noite. Beleza? Então assim, quero ligar do Brasil, tá? Do horário oficial de Brasília. O Rio de Janeiro tá no horário oficial de Brasília? Tá. Quero ligar do Rio para Madrid. Quero saber se o cara tá acordado. Como é que eu sei se o cara pode estar acordado? Pela lógica, né? São 4 horas da tarde no Brasil. Soma mais 3 horas. 4 mais 3, 7 horas. Então, assim, o cara, logicamente, pela lógica, ele tá acordado. Beleza? Pode ser que não, que o cara pode dormir cedo, mas assim, pela lógica geral do mundo aí, o cara estaria acordado, beleza? Então vamos lá, diminuir o zoom aqui pra gente prosseguir, ok? Esse mapa aí, adaptado de Graça Maria Lemos Ferreira e Marcelo Martinelli no Atlas Geográfico Espaço Mundial. Beleza? Com o movimento, como eu falei para vocês, com o movimento da Terra de oeste para leste, as horas a leste somam e a oeste diminuem. Beleza? O limite prático, ele funciona da seguinte maneira. Como, por exemplo, um território. Vou voltar lá para a gente falar de território, por exemplo, território dos Estados Unidos. Tá? Que é um exemplo muito legal da gente citar e eu trago pro Brasil também daqui a pouco. Olha isso, mano. Ó, nos Estados Unidos a gente teria, ó, 1, 2, teria não, tem 3, 4, 5, 6 fusos horários. Tá? Que a gente tem que considerar que o Alasca é território americano. Tá? A gente está falando aqui de Estados Unidos e Canadá, que são um exemplo praticamente igual. Beleza? Se a gente não tivesse o fuso horário prático, os Estados Unidos poderiam chegar a ter 8 fusos horários. 8 horas diferentes. Tá? No caso brasileiro, a gente tem aqui, ó. Vamos lá, selecionar a ferramentinha aqui. Ó. 1, 2, 3, 4 fusos horários. Porque aqui a gente tem que considerar que Fernando de Noronha está aqui, ele é habitado, tem população ali, é território brasileiro. 4 fusos horários. Tá? O horário oficial do Brasil, que a gente ouve aí direto falar, ó, o jogo do Brasil é 4 horas da tarde, horário oficial de Brasília. O resto do território tem que fazer conta. Tem que fazer conta, filhote. Não tem outra didática. Tem que fazer conta. Por quê? Se o jogo aqui ocorre aqui dentro do fuso horário de Brasília, é 4 horas da tarde, o cara que tá aqui, ó, vai ser 3 horas. O cara que tá aqui vai ser 2 horas. Tá? Cada espaçozinho desse você diminui ou soma 1 hora. Se você tá andando para lá, né, para oeste, você diminui horas. Se você anda para leste, você soma horas. Então, o cara que sai, por exemplo, de Manaus para o Rio de Janeiro, ele vai somar 1 hora no relógio dele. Não tem jeito, tá? Ele vai ter que mudar o relógio dele para mais 1 hora. Beleza? O cara que sai de Bogotá, ou que tenta ligar de Bogotá para o Rio de Janeiro, ele tem que somar 1, 2, 3 horas. Tá? 2 horas, na realidade, que ele vai pular 2 fusos para frente, 2 horas para frente. Então, assim, essa mudança de horas, ela é primordial. Isso vai alterar a geopolítica, mas vai adaptar a geopolítica mundial. Cada curvinha dessa aqui, ó, é porque tem uma ilha ali no meio. Uma ilha, um território. Cada adaptação dessa é porque tem um território no meio. Se a gente der um zoom aqui, ó, vou até circular para vocês. Aqui, ó. Deixa eu pegar a forminha aqui. Se a gente pegar, por exemplo, ó. Olha aqui, ó. A mãozinha tá exatamente em cima da ilha. Olha as ilhazinhas aqui, ó.
Isso da adaptação, porque se você corta, por exemplo, é um território de um país, um arquipélago. Já pensou você ter 4 fusos horários diferentes, por exemplo, num Japão da vida? Aqui, ó. Ó, vamos lá no Japão, vamos pro outro lado. Olha isso aqui. Olha essa realidade. Tu imagina, se esse fuso horário aqui, vou pegar meu quadradinho de 16, né, nem de 8. Olha isso. Por que essa linha ela vai lá em cima, dá a volta e volta ao contrário? Porque senão você dividiria uma ilha do Japão em duas. Um território minúsculo que você dividiria em duas. Qual é a necessidade disso? Isso só atrapalharia a rotina do Japão. Então, é preferível que você tenha um mapa mais feio, um mapa de fuso horário mais feio, mas que pelo menos você, na prática, você ajude ao território japonês a não dividir em 2 horas. Quando você fala de China, quando você fala de Brasil, de Estados Unidos, de continente africano, tá? É tranquilo de você dividir, porque são territórios gigantescos. Agora, quando você pega um Japão, não. Beleza? Então, a gente vai no próximo vídeo detalhar mais isso. Beleza? Espero vocês lá. Um grande beijo.